O dono da construtora me demitiu para não pagar minha aposentadoria. No dia seguinte, eu herdei o terreno onde seu prédio milionário estava sendo construído. Quando Nuno Ferreira me chamou ao escritório dele, numa sexta-feira às 5 da tarde, eu já sabia que não eram boas notícias. Trabalhava para Ferreira Construções há 29 anos. Mais 6 meses e eu teria direito à reforma completa com todos os benefícios. Roberto, senta-te, ele disse sem olhar para mim. Estava ocupado com o telemóvel. Sempre ocupado com o telemóvel. Sentei-me na cadeira de couro em frente à secretária dele. A mesma secretária onde eu tinha assinado meu contrato quase 3 décadas atrás quando o pai dele, o Sr. Antônio, ainda era vivo. Vou ser direto, Nuno continuou. Vamos ter que te deixar ir cortes de pessoal. Nada pessoal. As palavras levaram um segundo para processar. Deixar-me ir? Faltam 6 meses para minha reforma. Sim, bem, a empresa está em dificuldades financeiras. Precisamos reduzir custos. Dificuldades financeiras. Quase ri. Estão a construir aquele arranha-céus de 20 andares na Avenida da Liberdade. 50 milhões de euros de projeto. Exatamente. Investimento enorme. Precisamos cortar noutras áreas. Finalmente olhou para mim. Vais receber indemnização, claro. 3 meses de salário. 3 meses. 29 anos de serviço e recebo 3 meses. É o que o contrato estipula para demissões por necessidade econômica. Senti o sangue subir à cabeça. Estás a demitir-me para não pagares a minha reforma. Admite. Não sejas ridículo, Roberto. Isto é puramente financeiro. És um mentiroso. Levantei-me. O teu pai nunca teria feito isto. O Antônio era um homem honrado. O meu pai está morto. E eu dirijo esta empresa agora. Nuno voltou ao telemóvel. Os recursos humanos vão processar a tua saída na segunda-feira. Podes ir. Saí daquele escritório a tremer. Raiva. Choque. Descrença. 29 anos. Tinha dado 29 anos àquela empresa. Trabalhado nos fins de semana. Feriados. Tinha perdido aniversários dos meus filhos por causa de prazos de construção. E agora, 6 meses antes de poder reformar-me com dignidade, era atirado para a rua como lixo. Conduzi para casa em piloto automático. A minha esposa Teresa estava na cozinha a preparar o jantar. Amor, chegaste cedo. Ela viu a minha cara. O que aconteceu? Contei tudo. Ela sentou-se pesadamente numa cadeira. Mas a tua reforma, planeamos tudo à volta disso. Eu sei. Tínhamos planos. Pequenas viagens que nunca conseguimos fazer. Tempo com os netos. Finalmente descansar após décadas de trabalho duro. Vamos processar, Teresa disse. Isto não pode ser legal. Tecnicamente é demissão por necessidade econômica. Mesmo que seja mentira, vão ter advogados caros para provar que era necessário. Então o que? Deixamos assim. Não sei. E realmente, não sabia. Aquele fim de semana foi horrível. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Ficava acordado a calcular números. A indemnização cobria 4 meses de despesas. Talvez 5 se cortássemos tudo ao osso. Depois precisaria arranjar emprego. Aos 54 anos. Sem reforma garantida. No domingo de manhã, o telefone tocou. Número desconhecido. Senhor Roberto Campos. Sim. Fala doutor Henrique Souza, advogado. Represento o espólio do falecido senhor Joaquim Andrade. Conhecia o senhor Andrade. Joaquim Andrade. O nome soou vagamente familiar. Acho que não. Ele era tio da sua mãe. 2º grau. A minha mãe faleceu há 10 anos. Sim, tenho conhecimento. O senhor Andrade faleceu há 3 semanas. Não tinha descendentes diretos. Após a investigação genealógica, você e 2 primos distantes são os herdeiros legais. Herdeiros. A palavra pareceu surreal. Herdeiros de quê? Bens imobiliários principalmente. Precisamos encontrar-nos para discutir os detalhes. Pode vir ao meu escritório amanhã. Segunda-feira de manhã. Deveria estar a processar a minha demissão nos recursos humanos. Em vez disso, estava sentado no escritório do Dr. Henrique a olhar para documentos que não fazia sentido. Para resumir, Dr. Henrique explicou. O Sr. Andrade possuía 3 propriedades. Uma casa em Coimbra, um pequeno apartamento no Porto e um terreno em Lisboa. As propriedades serão divididas entre os 3 herdeiros. Você e os seus primos podem escolher qual querem ou vender tudo e dividir o valor. Quanto valem? A casa em Coimbra, aproximadamente 200 mil. O apartamento no Porto, 150 mil. O terreno em Lisboa. Ele hesitou.
É mais complicado. Complicado como? O terreno está atualmente sob contrato de arrendamento de longo prazo. Uma construtora está a usá-lo para um projeto. O contrato tem cláusulas específicas sobre transferência de propriedade em caso de falecimento do proprietário. Algo no meu estômago apertou. Que construtora? Dr. Henrique verificou os documentos. Ferreira Construções. O mundo parou. Ferreira Construções está a construir no terreno que herdei. Correto. O contrato foi assinado há 18 meses. Mas há uma cláusula interessante. Ele apontou para o documento. Em caso de transferência de propriedade por falecimento, o novo proprietário tem direito de revisar os termos do contrato dentro de 60 dias. Pode renegociar ou rescindir. Rescindir, podem parar a construção. Tecnicamente, sim. Embora isso resultaria em litígio extenso e caro. Geralmente, renegociação é preferível. Possivelmente aumentar o valor do arrendamento. Mas eu não estava a pensar em renegociação. Estava a pensar no projeto de 50 milhões na Avenida da Liberdade. O projeto que Nuno usou como desculpa para me demitir. Dr. Henrique, esse terreno, onde fica exatamente? Avenida da Liberdade, número 847. O Arranha-Céus. O projeto milionário. Estava a ser construído no terreno que eu acabará de herdar. Quero ver o contrato completo. Cada cláusula. Cada detalhe. Passei o resto do dia naquele escritório. Lia cada palavra. Cada linha. O contrato tinha sido assinado entre Joaquim Andrade e Ferreira Construções. Pagamento mensal de arrendamento, 5.000 euros. Para um terreno que valia facilmente 2 milhões. O velho Joaquim tinha sido enganado. Provavelmente, não entendia o valor real. E Nuno Ferreira aproveitará-se. Mas havia aquela cláusula. Em caso de morte do proprietário, os herdeiros tinham direito de revisão. 60 dias para aceitar os termos ou propor novos. Ou rescindir completamente. Os outros herdeiros, perguntei. Onde estão? Precisamos concordar todos. Sim, mas já falei com eles. Ambos moram no estrangeiro. Não têm interesse em gerir propriedades em Portugal. Estão dispostos a vender a parte deles a você por preço justo. Ou vender tudo e dividir. Quanto querem? Dr. Henrique mostrou números. Para comprar a parte deles, precisaria de 150 mil euros. Dinheiro que não tinha. A menos que, se eu rescindir o contrato com Ferreira Construções, eles teriam que me compensar. Depende. Se rescindir sem justa causa, não. Mas se houver violação de termos. Ele folheou os documentos. Aqui. Cláusula 7.3. O arrendatário deve manter seguro de responsabilidade adequado. Vamos verificar se está em compliance. 2 horas e múltiplas chamadas depois, tínhamos a resposta. Ferreira Construções tinha deixado o seguro caducar há 3 meses. Violação clara do contrato. Isto dá-te base legal para rescisão imediata, Dr. Henrique disse. E porque a violação é deles, teriam que remover tudo o que construíram no terreno. À custa deles. Imaginei Nuno recebendo essa notícia. O projeto de 50 milhões. Já meio construído. Tendo que parar. Desmontar. Tudo porque o terreno já não era disponível. Quanto já investiram na construção? Dr. Henrique fez uns telefonemas. Contactos na indústria. Estimativa. 20 milhões já gastos. Mais 10 milhões comprometidos em contratos. 30 milhões. Se o projeto parasse agora, Nuno perderia tudo. A outra opção, Dr. Henrique continuou. Renegociação. Com a violação do contrato, tens posição forte. Podes exigir novos termos. Pagamento justo pelo terreno. Participação nos lucros. Ou compra definitiva por valor de mercado. Valor de mercado era 2 milhões. Com esse dinheiro, podia comprar a parte dos outros herdeiros. Ficar com as outras propriedades. Ter reforma confortável. Mas havia algo mais doce na ideia de parar completamente o projeto. Ver Nuno perder 30 milhões. Sentir o que é ter o tapete puxado debaixo dos pés. Quero marcar reunião com Ferreira Construções, disse. Amanhã, se possível. Dr. Henrique sorriu, levemente. Ele percebia o que estava a acontecer. Vou agendar. Naquela noite, contei tudo a Teresa. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Podes destruir a empresa dele, ela finalmente disse. Posso. Mas talvez seja melhor destruir apenas o ego dele. E ganhar o que mereço, no processo. Teresa segurou a minha mão. O que quer que decidas, estou contigo. Na manhã seguinte,
Entrei no escritório da Ferreira Construções pela primeira vez como proprietário em vez de empregado. A recepcionista não me reconheceu inicialmente. Tenho reunião com o Sr. Ferreira. 10 horas. Nome: Roberto Campos. E Dr. Henrique Souza. Ela verificou. Um momento. 5 minutos depois, estávamos na sala de reuniões. A mesma sala onde eu tinha participado de centenas de reuniões de projeto ao longo dos anos. Nuno entrou com 2 advogados. Parou quando me viu. Roberto, o que estás a fazer aqui? Sr. Campos é um dos meus clientes, Dr. Henrique disse. Herdou propriedade que vocês estão a arrendar. Estamos aqui para discutir o contrato. Vi o momento em que Nuno percebeu. O sangue drenou do rosto dele. O terreno da Avenida da Liberdade. Correto. Como sabem, em caso de transferência de propriedade, os novos donos têm direito de revisar termos. Estamos aqui para exercer esse direito. Um dos advogados de Nuno interveio. O contrato é sólido. Não há base para alterações. Assim, Dr. Henrique empurrou documentos pela mesa. Cláusula 7.3. Seguro de responsabilidade. Deixaram caducar há 3 meses. Violação material do contrato. O advogado empalideceu. Começou a folhear documentos freneticamente. Isto é erro administrativo. Podemos corrigir. Erro que vos coloca em violação. O que nos dá direito à rescisão imediata. Rescisão. Nuno levantou-se. Tem 20 milhões investidos nesse projeto. Não podem simplesmente rescindir. Na verdade, podemos, respondi calmamente. E vocês teriam que remover tudo que construíram. À vossa custa. O silêncio na sala era absoluto. Nuno olhou para os advogados. Eles evitaram o olhar dele. O que querem? Nuno finalmente perguntou. A voz dele saiu, derrotada. Primeiro, Dr. Henrique disse, pagamento retroativo pelo arrendamento. 5 mil por mês era insulto para terreno daquele valor. Valor justo é 20 mil retroativo desde o início do contrato. Isso são 450 mil euros. Correto. Segundo, novo contrato. 25 mil por mês até a conclusão do projeto. Terceiro, participação de 5% nos lucros da venda das unidades. Os advogados começaram a calcular. Sussurraram com Nuno. Ele ficava cada vez mais vermelho. Isso é extorsão. Não, respondi. Isso é negócio. Vocês violaram o contrato. Estamos a dar oportunidade de corrigir. A alternativa é parar o projeto completamente. Perder os 30 milhões já investidos. Enfrentar processos de todos os compradores que já pagaram depósitos. Nuno olhou para mim com ódio puro. Isto é por causa da demissão. Vingança. Isto é justiça. Vocês enganaram o velho. Pagaram centavos por algo que valia milhões. E sim, demitir-me 6 meses antes da reforma não ajudou. Vamos precisar de tempo para considerar, um dos advogados disse. Tem 48 horas, Dr. Henrique respondeu. Depois, iniciamos processo de rescisão. Saímos daquela sala e eu sentia-me poderoso. Pela primeira vez em semanas, tinha controle. Nuno ligou-me pessoalmente naquela noite. Roberto, podemos conversar. Só nós dois. Encontramo-nos num café. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Não posso pagar 450 mil de uma vez, ele começou. A empresa não tem liquidez. Então faça um plano de pagamento. E a participação nos lucros, 5% vai destruir as margens. Deviam ter pensado nisso antes de enganar o velho Joaquim. Antes de me demitirem. Ele respirou fundo. Se eu te reintegrar, garantir a tua reforma, pagarmos bônus retroativo, podes reduzir os termos. Considerei. Reintegração não me interessa. Não quero trabalhar para ti. Mas uma ideia formou-se. A outra opção. Qual? Compram o terreno. Preço justo, de mercado. 2 milhões e meio. Pagamento em 3 prestações durante o próximo ano. Assim o terreno é vosso. Sem arrendamento. Sem participação nos lucros. Ele calculou mentalmente. Ainda é muito. Mas melhor do que as alternativas. E vocês podem incluir o custo no preço final das unidades. Recuperam o investimento. E o que acontece contigo? Com a tua reforma? Com 2 milhões e meio, compro a parte dos outros herdeiros. Fico com a casa em Coimbra e o apartamento no Porto. Vendo um deles. Invisto o resto. Tenho reforma confortável, sem depender de empresa nenhuma. Nuno ficou em silêncio por longo tempo.
Precisarei convencer os investidores. Mas, acho que consigo. Tens 48 horas. 47 horas depois, Dr. Henrique recebeu e-mail com proposta formal. 2 milhões e meio. 3 prestações. Primeira de 1 milhão, em 30 dias. Segunda de 1 milhão, em 6 meses. Terceira de 500 mil, em 1 ano. É boa proposta, Dr. Henrique disse. Recomendo aceitar. Mas havia uma última coisa. Quero cláusula adicional. Se eles atrasarem qualquer pagamento, o terreno reverte para mim. E eles perdem tudo que já pagaram. Isso é duro. Eles foram duros comigo. A cláusula foi adicionada. O contrato assinado. Primeiro milhão chegou em 28 dias. Usei parte para comprar a participação dos outros herdeiros. Investir o resto. 6 meses depois, segundo milhão chegou. Vendi o apartamento no Porto por 160 mil e investi tudo em fundos conservadores. O último pagamento chegou com 3 dias de antecedência. 500 mil. Nuno não queria arriscar perder tudo. Quando o último pagamento foi confirmado, Dr. Henrique organizou pequena celebração no escritório dele. Parabéns, Roberto. És homem rico agora. Rico. A palavra parecia estranha. Mas tinha 2 milhões investidos. Renda de propriedades. Aos 55 anos, podia reformar-me confortavelmente. 1 ano após aquela sexta-feira terrível, estava sentado na varanda da casa em Coimbra. Teresa ao meu lado, vista para o rio. Paz. Algum arrependimento? Ela perguntou. Por quê? Podias ter destruído a empresa dele completamente. Mas escolheste negócio. Pensei sobre isso. Vingança teria sido doce por um momento. Mas isto mudou a nossa vida. Temos segurança. Liberdade. Não dependo de ninguém. E Nuno? Sorry. O projeto dele foi concluído. Venderam todas as unidades. Ele ganhou os seus milhões. Mas cada vez que passa por aquele prédio, lembra que tentou enganar-me. E que no final, eu ganhei. Teresa pousou a cabeça no meu ombro. Justiça e lucro. Melhor vingança possível. Nem vingança. Apenas negócio. Como ele disse. O telemóvel tocou. Número desconhecido. Roberto Campos. Sim. Fala Carlos Mendes. Trabalhei contigo na Ferreira há anos. Ouvi o que aconteceu. Acabei de ser demitido também. 3 meses antes da reforma. Disseram cortes econômicos. Mas sei que é mentira. O sangue ferveu, novamente. Queria pedir conselho. Ouvi que conseguiste virar a situação. Expliquei tudo. O terreno. A herança. A negociação. Não tenho nada assim, Carlos disse, desanimado. Sem herança. Sem terreno. Apenas demissão injusta. Espera. Uma ideia. Tens provas? E-mail. Documentos mostrando que não havia necessidade econômica real. Tenho tudo. Guardei cópias. Contacta Dr. Henrique Souza. É advogado especialista. Com provas. Podem processar por demissão, sem justa causa. Não vais ganhar milhões. Mas vais ganhar tua reforma. Silêncio. Depois. Obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Depois de desligar, Teresa olhou para mim. Vais ajudá-lo. Vou conectá-lo com Dr. Henrique. O resto depende dele. És bom homem. Só estou a fazer o certo. 3 meses depois, recebi mensagem de Carlos. Ganhei o processo. Reintegrado com todos os direitos. Nuno teve que pagar multa de 50 mil. Obrigado por tudo. Respondi, parabéns. Agora aproveita esses 6 meses e reforma-te com dignidade. Hoje, 2 anos após tudo começar, vivo tranquilo. A casa em Coimbra tornou-se nossa residência principal. Pequenos dias, netos visitando, viagens curtas que sempre quisemos fazer. E às vezes, quando passo pela Avenida da Liberdade, olho para aquele arranha-céus de 20 andares. Vidro e aço brilhando ao sol. 50 milhões de projeto. E sorrio. Porque cada tijolo daquele prédio foi colocado no terreno que me pertenceu. Cada apartamento vendido incluiu no preço o custo que Nuno pagou-me. Ele tentou roubar-me 6 meses de reforma. Em vez disso, deu-me 2 milhões e meio e liberdade completa. Às vezes, justiça tem senso de humor. E às vezes, o universo equilibra as contas de formas que nunca esperamos. Obrigado por ficares até ao fim. Se esta história te inspirou, deixa um comentário. Gostaria de saber a tua opinião.